Paz de Jesus, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versículos de 16 em diante, 16, 17 e 18. Estou olhando para ver se temos crianças pequenas para fazer ilustração. Acho que não temos agora pela manhã, né? Ou temos? Temos o Sam lá, estou vendo, perto da Paula. Pois bem, e talvez mais alguém que chegue? Temos sim, estou vendo ali, graças a Deus, temos sim. O pastor vai pedir que as crianças façam a seguinte ilustração hoje, a partir dessa meditação. Que vocês façam um caminho, uma estrada bonita, cheia de gente feliz. Que em tese é o povo mais feliz da terra, né? Somos o povo mais feliz da terra. Existem razões para muitas alegrias, muitas felicidades. A nossa é a melhor, eu acho. É Cristo. Então, ninguém precisa se envergonhar da felicidade cristã. Aliás, a palavra bem-aventurado, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, lá das bem-aventuranças, é uma sequência, é uma repetição constante. Jesus dá uma porção de perspectivas da felicidade cristã. Lá no sul nós chamamos isso de trifelicidade, que é assim, você sabe o que é felicidade? Sei, multiplica isso por 3, você vai ver a felicidade ao cubo. Então, o pastor gostaria que as nossas crianças desenhassem isso hoje. Um caminho, uma estrada cheia de gente feliz. Eles são pequenininhos, ainda não estão lá no WhatsApp, né? Eu acho que não ainda, mas de vez em quando dá uma zapeada no WhatsApp do pai, da mãe, e nós temos algumas figurinhas lá, os emojis, que mostram bem isso, né? Nós temos da raiva intensa, um emoji vermelho de raiva, e também aquele sorriso largo, aberto, bonito, de alguém feliz. Será que a palavra de Deus pode nos ajudar nisso? Acho que ajuda as nossas crianças. Quanto mais cedo elas conhecerem a Jesus, mais felizes elas serão. Pais, mães, creia nisso, viu? Porque elas serão felizes em Jesus. É muito difícil, eu acredito, ser pai de um filho ou de uma filha que não encontrou ainda a felicidade em Jesus. Vai ter que alimentar essa felicidade de presente, provavelmente. Então vai ser sofrido. Quer ter uma paz maior, uma alegria maior na sua casa? Pense nisso, evangelizar seu filho, sua filha, desde muito cedo e até o último dia, porque filhos não adquirem maioridade para nós não ensinarmos mais a eles no caminho do Senhor. Fez 18, não está livre. Fez 30, não está livre. Fez 50, 70, se você tiver mais do que isso, de repente 90, 95, não larga do pé do filho para que ele encontre e viva a felicidade em Jesus. Esse texto nos leva a pensar nisso. Está escrito assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui na revista atualizada ainda uma forma de escrever, uma disposição, né? Nós diríamos nas que não se veem ou nas que se veem. Aqui usa uma terminologia aqui procurando manter a escrita grega aqui, mas dá para entender bem sobre isso, né? Meus irmãos, motivo... Nós estamos trabalhando a terceira pregação na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira, aqueles que estiveram aqui no começo do mês, nós estudamos aqui um texto do versículo 1 até o versículo 6. E nós trabalhamos aqui umas ideias, levando a entender que muita gente anda na escuridão, muita gente anda no escuro mesmo. E a luz de Jesus não é para cegar ninguém. A luz de Cristo, ela ilumina o entendimento. Eu sou a luz, andem após mim e vocês andarão na luz. Essa é a primeira perspectiva aqui dessa passagem, ou seja, um antídoto contra a cegueira.
Cegueira é aquela ideia de não conseguir ver, né? Não ver o que está diante de nós. Já pensou que coisa terrível a gente viver uma vida inteira sem compreender direito o que está diante de nós? Sem compreender direito por que somos pais, mães, sem compreender direito por que é que somos cristãos, sem compreender direito que um dia fizemos uma profissão de fé e nos comprometemos a uma vida mesmo diante do Senhor, mas como a gente não compreende direito, anda meio vendo, não vendo, vendo, não vendo, às vezes no zigue-zague do ver e entender as coisas, muitos se perguntam, será que eu estou vendo mesmo? Será que está claro mesmo diante de mim o que Deus requer de mim como um cristão? Então essa primeira passagem, Paulo tinha em mente ajudar os coríntios a compreenderem o que estava ao seu redor. Mas isso foi lá na primeira exposição. Estou fazendo o contexto aqui para chegar na terceira exposição. A segunda passagem já não trata tanto de cegueira, mas trata de uma outra coisa muito conhecida entre nós, embora a gente não use sempre essa expressão, que é a anestesia espiritual, aquela sensação de estar anestesiado. E eu contei um exemplo, estive no dentista e ele mandou uma anestesia, e eu me senti tão bem depois da anestesia, porque não senti mais nada, ele podia fazer o que quisesse aqui no meu dente, e fez um belo trabalho, mas eu não senti nada. Às vezes no cristianismo a gente fica meio assim, eu acho, você não acha? De vez em quando a gente fica anestesiado. As pessoas falam discipulado. E a gente, discipulado, o que é isso? Evangelização. Evangelização, o que é isso? Nunca experimentei isso. Cuidar de pessoas, ser útil a alguém, fazer o bem. E a gente se pergunta, quando foi a última vez que eu fiz e tal? Fica meio anestesiado assim. Fica meio do tipo, não estou sentindo, não estou vivendo, não. Então, Paulo trabalhou isso. E a maneira de Paulo trabalhar isso aos coríntios foi explicando uma coisa. Na fé, o nós vem antes do que o eu. Na fé sempre é nós. Pai nosso, igreja nossa, família, corpo, nação santa. De verdade, o eu é uma invenção grega. O conceito do egoísmo, do eu no centro, vem da filosofia helenista. Isso não tem muito a ver com o cristianismo. O cristianismo é nós. Nós antes de eu. Por que isso é importante? Porque esse eu grita forte dentro de nós. E então, muitas vezes, esse eu fica à frente. E quando um cristão tem o eu à frente do nós, vai ser um péssimo cristão. Vai ser um cristão irritado com tudo, vai ser um cristão incomodado com tudo, intolerante, daqueles que provavelmente terá dificuldade para viver em comunidade. Tem muitos cristãos que têm muita dificuldade de viver em comunidade. Eles atribuem à instituição porque não querem, porque estão blindados em relação ao seu egoísmo. As coisas não são como eles querem, então eles não querem mais nada com ninguém. O nós vem antes do eu, para Paulo e para os coríntios. E Deus é mais importante do que o nós. O nós é muito importante, mas ainda Deus é mais importante do que o nós. Nós não existimos para nós, existimos para Deus. E aí, como Paulo está levando esse capítulo a esse entendimento, viu? Menos cegueira, menos anestesiamentos espirituais, parece que agora ele nos leva a um outro tópico conclusivo. Se você olhar para o texto, tem um por isso. Por isso, é quando Paulo diz, por todas essas coisas que eu tenho falado, pensemos nisso, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Então eu usei esse tema, não está passando aqui hoje, mas o tema lá da nossa meditação é tenhamos bom ânimo. Tenhamos o ânimo bom, tenhamos firmes todos nós, esse conceito, ânimo. Vamos nos animar nisso. Por que o ânimo? Será que ânimo é importante? Será que é? Você vai entender ao longo da passagem que o ânimo cristão é muito importante. Porque ao nosso redor reina o desânimo. Se você olhar com calma, eu estou ainda aqui na introdução desses conceitos, se você olhar com calma ao seu redor, você vai ver o quanto tem de gente desanimada, completamente desanimada, mas desanimada de coisas interessantes que não eram para acontecer. Porventura alguém pode desanimar de ser homem? Porventura alguém pode desanimar de ser mulher? Porventura alguém pode desanimar de ser pai? Porventura alguém poderia desanimar de ser filho? Mas tem muita gente que desanimou. Desanimou da sua hombridade, desanimou da sua feminilidade, desanimou da sua paternidade, da sua maternidade, da sua filiação. É muito comum. Então, como a gente não caminha biblicamente, a rigor culturalmente, as pessoas dizem, não, fiz novas escolhas, agora eu penso diferente. No fundo é um desanimado só, é um desanimado com a essência do ser, é um desanimado com o propósito de Deus. Desanimou das coisas mais essenciais. Um ser humano desanimado é uma catástrofe. Eles viram catástrofes ambulantes.
Vai por mim, pense nisso. Dê uma olhada para o contexto de vida dos nossos tempos e você vai ver pessoas que perderam o ânimo total em relação àquilo para o qual eles foram criados. Eles já não glorificam a Deus, não usufruem de Deus, provavelmente são problemas, empecilhos para a cultura, para as pessoas, entram em minorias, estabelecem ditaduras dentro dessas minorias, no fundo, um povo desanimado. Claro que eu estou usando uma linha de raciocínio para ficar dentro dessa ideia aqui e gostaria muito de trazer você para isso. Olha o que diz o versículo 16, dentro do contexto da ideia de tenhamos bom ânimo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, apesar do nosso exterior, apesar do que se vê ser muito sensível à corrupção, tem alguma coisa interna que não se corrompe jamais. A nova natureza. A velha natureza se corrompe, se gasta e passa, mas a nova natureza não. Como é que Jesus trabalhou isso nessa ideia, então, de, olha, por mais que os problemas gerem muitas aflições, creiam em alguma coisa que está além da natureza. Em determinado momento, Jesus falou com seus discípulos, e ele estava explicando a eles que o tempo da cruz estava chegando. Mas eles não entendiam isso, eles não compreendiam o que era a cruz. Quando ele diz, isso está lá em João 16, você não precisa abrir, eu lhe passo um pouquinho disso. Jesus disse uma frase, eu vim do Pai, viu? Eu vim do Pai, e eu vou voltar para o Pai. Eu vim e vou voltar. E eles ficam, mas como é isso? Como é isso? Nas perguntas deles, em determinado momento, parece que eles dizem, agora a gente entendeu que o Senhor veio mesmo verdadeiramente do Pai. Mas como é que a gente vai lidar com as aflições quando o Senhor não estiver mais aqui conosco? João gasta uns 3 capítulos contando essa lida de Jesus com seus discípulos. Jesus já havia dito que era o caminho, que era a verdade, que era a vida, que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Jesus já havia dito, eu mandarei um Consolador, Ele cuidará de vocês. Mas quando Jesus diz, eu vim do Pai e vou voltar para o Pai, eles falam, meu Deus, e como é que a gente vai ficar? É quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, tende bom ânimo, olhem para mim, eu venci esse mundo. Eu venci esse mundo. E vocês vão viver a vitória de alguém que venceu esse mundo. Então tenham ânimo. Olha que forte a palavra de Jesus lá. Tenham ânimo. Não abandonem, não desanimem. Não deixem que as aflições sejam o motivo dos vossos lamentos, choros, angústias, queixas. Por isso essa passagem é muito importante para a igreja de Corinto. Ela é para nós também. Por isso, não desanimamos, é muito conclusivo. É como se Paulo dissesse, olhem para mim, eu ainda estou vivo. Ainda estou aqui, sendo um pregador da palavra de Deus, apesar das aflições. Nós não desanimamos. Não é só Paulo, porque a passagem não é uma passagem singular. É nós. Nós como igreja, nós como família. É por isso que nós não desanimamos. E aí vem essa ideia de que o homem exterior sempre se corromperá. E um dia se corromperá, de alguma forma se corromperá, mas aquilo que está no interior se renova de dia em dia. Quando Paulo falou aos Coríntios, ainda uma carta, na primeira carta, veja o que ele escreveu no capítulo 15, no versículo 58. Paulo está preocupado com a igreja de Corinto, com a possibilidade de ela ser pusilânime, ou de ela ser assim, um pouco vai, um pouco não vai, um pouco vai à frente, um pouco para, inconstante. E aí ele diz, no versículo 58, portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, nunca foi vão. Esse é o conceito de renovação do homem interior. Quanto mais abundância na obra, quanto mais o Senhor antes dos meus sonhos, dos meus planos, quanto mais o Senhor sendo adorado em tempos, na prática, parece que essa renovação do homem interior, a fé é retroalimentada. Paulo tinha preocupação com a igreja de Corinto. Será que eles iriam com a fé até o fim?
Será que ele seria uma igreja que faria diferença naquela cidade tão difícil? Será? Então, ânimo era o que mais a igreja de Corinto precisava nesse momento. Uma segunda ideia do texto, do versículo 17, vai explicar que não só que nós temos que viver, devemos viver animados, porque o nosso homem interior se renova dia a dia, de dia em dia. No versículo 17, Paulo vai dizer: não reclamem tanto, não pensem que o seu problema é o maior do mundo, não achem que vocês são o centro da problemática mundial, não tornem-se vítimas, não desenvolvam a cultura do vitimismo. E Paulo diz uma coisa muito séria, ele diz: talvez aquilo que você acha a coisa mais terrível e mais pesada, Deus chama de leve e momentânea. São as tribulações. Como é que isso se dá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Será que Paulo enfrentava tribulação? Enfrentava demais. Será que Paulo passava por aflições, mesmo que ele disse, lá onde nós lemos, 1 aos Coríntios 15, 58, no mundo tereis aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem, em João 16, mas tem de bom ânimo. Será que Paulo passava por aflições? Deixa eu citar 2 ou 3 casos aqui dentro da carta aos Coríntios, para nós entendermos quais eram as tribulações, as aflições de Paulo. Vá para o capítulo 4, uma página anterior, os versículos de 8 a 12. Segundo aos Coríntios 4, dos versículos 8 a 12. Se você olhar aqui, do versículo 8 para frente: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Só até aí já dá para ter a ideia clara de que Paulo acumulava tribulações, uma atrás da outra. É como se chegasse uma tribulação, Paulo não dissesse: gente, uma tribulação. Não, era mais uma tribulação. É mais uma luta. Vejam um pouco mais para frente de onde nós estamos estudando, no capítulo 6, do versículo 4 para frente. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer sejam ofensivas, quer sejam defensivas. Será que Paulo enfrentava tribulação? Demais, demais. Veja ainda uma outra passagem, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, lá para frente, dos versículos 23. Não vou ler tudo, mas é só para você ter uma ideia do que eram as aflições para Paulo, meus irmãos. Se você olhar do 11, 23 até o 33, você vai ver. Eu vou ler já do 23, porque você vai perceber a aflição. Imagine se você no lugar desse homem. Imagine-se. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Até aí já é o suficiente. Será que passou por tribulações? Sabe por que uma passagem como essa é poderosa, é um impacto? Sabe daquela pancada de Mike Tyson, que ninguém ficava de pé? Porque este homem viveu isso. Você pode olhar para eu expondo aqui e falar: o pastor está querendo nos animar aqui, querendo levantar, nos inflar. Não estou não. Não estou não. Estou olhando para um texto de um homem que sofreu muito mais do que você e eu.
Estou olhando para um homem que entregou a sua vida por amor ao Evangelho e já não importava mais viver ou morrer. Chegava a dizer que só vivia por conta da sua responsabilidade, do seu compromisso. Mas que melhor lhe seria morrer. Lucro. Então essa é a autoridade de Paulo. A autoridade de alguém que sabe falar o que é aflição. Sabe o que é a tribulação. E sabe o que ele diz da sua tribulação. Leve e momentânea. Leve e momentânea. Olhando para o futuro. Olhando para o tempo da glória. Olhando para o tempo da recompensa. Será que a Bíblia fala disso? Sim, Senhor. Veja em Colossenses, capítulo 3, versículos 22 para frente. Colossenses, capítulo 23 para frente. Você vai perceber a beleza da esperança. Olha por que nós podemos falar de bom ânimo. Veja, Colossenses, capítulo 3, os versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Só até aqui. Fazer tudo como que para o Senhor, tudo, de todo o coração, não para homens, para Deus, cientes de que há um recebimento do Senhor da recompensa da herança. Eu tenho para mim que muitos desanimam por causa da fé, os que estão dentro da fé. Sua fé funciona bem quando as coisas dão certo. Mas quando as coisas dão errado, de alguma maneira não tem a resposta aquela expectativa, muitos desanimam. Irmãos, o campo da fé é uma das ciências humanas que mais sofre com o desânimo, sabia? É verdade. Para que nós somos chamados? Nós somos chamados para glorificar ao Senhor, para ter o Evangelho na nossa boca, para ter o testemunho no nosso corpo, para sermos um megafone ao mundo, dizendo: existe um caminho, existe a salvação, o Salvador já veio, existe a graça disposta, usufruam da graça, glorifiquem a Deus. Tudo isso nós sabemos. E sabe o que mais? Quando nós professamos a nossa fé, nós nos comprometemos em sermos estes espelhos ao mundo e ensinarmos os nossos filhos. Por que muitos desanimam? Porque muitos prometem: sim, Senhor, eu estarei firme no meu propósito de ser um cristão ativo. Mas eles se tornam consumidores da religião, consumidores da fé. E eles passam a vida somente se alimentando e somente cuidando da sua própria fé. Por quê? Então aqui nós temos um texto, muitas vezes as tribulações, muitas vezes tornar as tribulações alguma coisa como se ela fosse o centro da nossa vida. Eu nasci para sofrer, ó vida, ó azar. Irmãos, existe uma recompensa prometida, só alcançada pela esperança, só atingida pela fé. Existe. Por que nós nos perdemos no meio do caminho, de tal maneira que nós já não temos mais um discípulo? Irmãos, pensem comigo assim de maneira muito fria. Você pode pensar: poxa, lá vem o pastor defendendo a causa dele. Você vai entender que não é. Uma das funções de um pastor, de um líder, de qualquer instituição, é levar aqueles a quem ele tem responsabilidade, a encontrarem-se com o significado das suas vidas, ou da sua vida. Então, se tem uma coisa que importa demais para nós, crentes históricos, cristãos reformados, é uma vida de discipulado. Isso importa para nós, isso não é uma coisa assim para atingir meta, isso não é uma coisa para colocar no papel e chegar no final do ano e falar: ó, nós temos tantos discipulados. Isso é algo que faz sentido com as Escrituras. Mas você já notou o desânimo das igrejas protestantes com o discipulado? Você não encontra mais os experientes querendo discipular os mais novos, porque eles estão muito ocupados, com muitas tarefas. Você não encontra o novo sendo convencido que ele precisa do discipulado. Ele acha que não precisa, ele acha que se eu for no domingo, se eu assisto um culto, se eu leio a palavra. Muitos acham que não precisam do discipulado, já nem mesmo indo a cultos e nem mesmo estudando a palavra. Então, você não acha que existe um desânimo em relação aos nossos compromissos como instituição cristã? Às vezes eu acho. Às vezes eu encontro gente desanimada antes mesmo de começar.
E nós desanimamos nas coisas que nós jamais poderíamos desanimar. Nós desanimamos no princípio da adoração. Nós começamos a criar agendas para os nossos cultos. Vou no primeiro e no terceiro. No segundo eu cuido disso, no quarto eu faço outra coisa. Nós começamos a dizer para Deus, queremos explicar a Deus a intensidade da nossa adoração. Nós dizemos para Deus quando é que nós vamos adorá-lo. O que causa isso? Senão o desânimo. Então aqui parece que Paulo diz, olha, façam de tudo e façam mais. Coríntios, façam mais do que vocês estão fazendo. Não desanimem da fidelidade. Não desanimem da expectativa de glorificação. Não desanimem da posição que vocês tomaram. Não baixem guarda. Lembram dos atalaias no Antigo Testamento? Os atalaias eram as seguranças das cidades. Essas seguranças cuidavam das cidades. Os moradores dormiam tranquilos porque os atalaias estavam lá em cima. E quando um atalaia identificava o perigo, ele precisaria soar a sirene ou, de alguma maneira, arrilhar as espadas para que então aquela cidade fosse segura. Irmãos, não dá para parar no meio do caminho porque nós achamos que estamos cansados, porque nós achamos que está demais. E aqui nós temos uma terceira ideia importantíssima, eu acho, dentro desse conceito. Tenhamos bom ânimo. Na verdade é Paulo falando aos Coríntios, mas isso tem uma aplicabilidade importantíssima para nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Estou usando aqui o português nosso aqui. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Como é que nós podemos olhar para as coisas de Deus e vê-las antes das coisas físicas? Isso é um exercício de fé. Imaginem vocês, eu usei esse exemplo no começo. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Como fazemos sempre, aliás, eu louvo a Deus por você e sua família estarem aqui. Nós estamos cultuando a Deus. Nós não viemos só a um culto. Nós não viemos só nos encontrar, embora é muito bom nos vermos, nos abraçarmos e falar que bom que você está aqui. Mas isso se faz num clube de amigos, isso se faz numa reunião de família, isso se faz em qualquer lugar que você tenha pessoas com afeto mútuo, né? Bom, isso não é o principal, isso não é o motivo de virmos à Igreja da Lapa nessa manhã. A gente veio adorar ao Senhor. Por que a gente adora ao Senhor? Porque nós cremos nele, nós cremos que Ele existe, nós cremos que Ele deve ser adorado por nós. E nós viemos nessa manhã porque essa palavra é a dele, ela não pode ser a minha, ela não é a de Paulo, ela é a dele. Ela é a palavra inspirada, ela é a palavra que o Espírito soprou. Paulo escreveu, e isso foi redigido para que a igreja compreendesse. Deus cuida de você. Deus cuida no teu desânimo. Deus sabe quando você desanima. Deus sabe quando você se perde. Deus sabe quando você não tem mais forças. E a palavra vem e toma pela mão e diz, levanta. Firma-te nos teus pés. Não te perca. Tem vozes o tempo inteiro, aqui. Tem gente falando de Deus as maiores loucuras. Tem gente colocando Deus contra a parede, tem gente mentindo acerca de Deus para ganharem de alguma maneira benefícios por causa disso. Mas a palavra é uma só, a palavra é dele. É a palavra de Deus que diz, se você colocou teus olhos no que é temporal, você vai se decepcionar. Não tem jeito, porque o temporal se desvanece, só o eterno permanece. Então nossos olhos não podem estar limitados ao que eles veem. Ter a eternidade nos nossos olhos é contemplar a glória de Deus, é amar as coisas de Deus. Sabe, Deus não justifica a sua bondade e o seu poder atendendo os nossos pedidos. Nós temos muitos pedidos, muitas orações? Temos, eu tenho muitas. Mas acredite numa coisa que eu vou te falar, de uma maneira muito simples, talvez a maioria das minhas orações não foram atendidas em 27 anos de caminhada. Deus deixou de ser bom, maravilhosamente bom, quando disse não? Não. Aliás, boa parte da bondade de Deus é expressa em nãos de Deus, por cuidado. Se os nossos olhos estiverem condicionando Deus para que Ele seja o nosso Deus pelas coisas que as nossas orações até são muito boas, muito maravilhosas.
E eu brinco aqui com os meus queridos irmãos do conselho. Nessa semana eu postei foto malhando numa academia para eles, né, e tal, incentivando eles. Vamos lá, gente boa, 50 chegaram, né? Para mim, pelo menos. E então, vamos lá, vamos cuidar do corpo e tal. O Marcão brincou, o corpo é templo do Espírito Santo e tal, né? Bom, mas por que isso? Para glória de Deus, sabe? Tudo precisa redundar em glória para o Senhor. Quando eu retenho essa glória, é uma evidência que eu estou olhando para o presente. Quando a glória verdadeiramente não é no Senhor, eu vou precisar do próximo sucesso para ser mais uma vez aplaudido, para ser mais uma vez enaltecido. É um perigo isso. Bom, qual é a nossa missão como pastores? Ajudar a igreja a entender isso. Creiam em Deus o tempo inteiro. Olhem para a eternidade o tempo inteiro. Um dos homens mais importantes, talvez a teologia cristã dos Estados Unidos, Jonathan Edwards, fazia constantemente essa oração. Senhor, está faltando eternidade nos meus olhos. Eu estou aqui parafraseando a frase dele. Senhor, só estou olhando para as pessoas. Senhor, não estou contemplando quem criou essas pessoas. Quem é o Senhor que tudo governa. Senhor, põe a eternidade nos meus olhos. Senhor, eu não posso viver sem eternidade nos meus olhos. Por isso, meus irmãos, vou usar 4 exemplos bíblicos para nos ajudar a pensar na verdadeira, ou no bom ânimo no Senhor. Ânimo no Senhor. Tenhamos bom ânimo no Senhor. Para quê? Para que não desanimemos de sermos homens, de sermos mulheres, de sermos pais, de sermos mães, de sermos cristãos, para que não desanimemos dos nossos compromissos de fidelidade com o Senhor, para que não desanimemos da nossa postura de cristãos, apesar de todas as diferenças e de diferentes crenças, nós temos uma, é em Jesus. Então, para que não desanimemos, vejamos esses 4 exemplos aqui na conclusão. Elias foi um homem muito vitorioso. Eu fico imaginando o poder, o temor que as pessoas tiveram de Elias quando ele matou 400 sacerdotes de Baal. Sangue corria para todo lado e todo mundo dizia, meu Deus, que poder é esse? Como é que eles fazem isso? E então, depois dessa demonstração de poder intenso, porque havia um grupo de Acabe, de Jezabel, que não pensava em adorar o Senhor. Eles criaram uma forma de religião à parte. Elias é um vencedor. Mas então alguém diz, Elias, foi tudo muito bem o que você fez. O problema só é que você não vai viver para curtir o que você fez. Jezabel vai matar você. Porque ela disse, não vai passar o sol sem que eu mate o Elias. E Elias sente aquele tremor, aquele calafrio, e vai para a caverna. Quando ele chega na caverna, está lá olhando, estou parafraseando só para você entender, e como se você estivesse lá, olhando para a porta da caverna. Porque quando alguém está fugindo de alguém, esse alguém norteia seus pensamentos. É como quando Davi fugia de Absalão, também na caverna. E então os rumores chegavam que Absalão estava fora, com os seus exércitos e tal. Ali está Elias, olhando para a caverna. E então não é Jezabel que entra pela caverna. Não é Acabe que entra pela caverna. Deus vem num cicio, um sussurro, e fala para Elias. Elias continua relutante, dizendo, vou morrer, estou sozinho. E Deus diz, errou. Fala mais uma coisa, errou. Fala mais outra, defende, Elias, errou. Elias, eu cuido de você. Dá uma olhada aqui nessa comida, foram os corvos que trouxeram para você. Dá uma olhada, quem mandou esses corvos trazerem? Deixa eu te falar um negócio, você acha que o teu ministério acabou, mas você ainda vai ungir reis, homem. Saia dessa caverna, te levante, coma, descansa e sai daqui. Jeito bom de Deus falar, bora, vamos para frente. Pessoas desanimam sim, como esse homem desanimou, né? Será que nós temos outras experiências de desânimo nas Escrituras? Eu tenho uma, ela é leve, mas ela mostra um desânimo sim. Pedro sempre foi o que esteve perto de Jesus, muito próximo de Jesus. Pedro experimentou das melhores coisas, eu acho, do nosso mestre, ele, Tiago, João, mas Pedro usufruiu daquilo que às vezes a gente pensa, meu Deus, que homem feliz, que homem abençoado. Pedro é chamado às margens do lago, dá uma duvidada, mas quando ele conhece a Jesus, ele se dobra a Jesus. E ele diz, eu vou contigo para onde fores, eu cuido de ti, eu te sustento, o que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição. Mas Pedro trai a Jesus, e então a sua traição é
tripla, 3 vezes. E então, depois da sua traição, parece que tudo está perdido. Mas Jesus, num lampejo, quando ele fala com os discípulos, ele diz que ele queria conversar com Pedro. E Pedro vai participar de 2 encontros de Jesus. O primeiro, quando Jesus aparece no cenáculo, na Galileia. O segundo, quando ele aparece no cenáculo. Pedro está presente, mas Jesus não fala com Pedro. Então é como se Pedro, em determinado momento, pergunta: não pediram para eu estar aqui? Não falaram que o mestre queria falar comigo? Não falou. Não falou na primeira. Não falou com Tomé na segunda. Tomé é o que não acreditava. Explicou para Tomé, aqui está. E a mim, nem falou comigo. É como se esse homem cansasse e fala, tem uma frase: vou pescar. Sabe, larguei. Sabe, chega, vou pescar. Então alguns dos discípulos dizem: nós vamos contigo, Pedro. A gente gosta disso também, faz tempo que a gente não pesca, né? Nós passamos 3 anos pescando homens, né? Ele disse que se a gente viesse, nós teríamos... A gente pescou muito homem, não foi? Foi. Vamos para a pesca de novo? Pegar umas tilápia, pegar uns robalos, né? Lá está Pedro e de repente uma fogueirinha, lá na areia, um homem assando um peixe lá fora. E Pedro dá aquela olhada, eu imagino que não é um tempo de ter óculos que corrigem miopias de 3, 4, 5 graus, esfrega os olhos e diz: eu sei quem é, eu sei quem é. Mas ele ainda está no barco. Ele não pode dizer para ele: faz essa água ficar dura de novo, como um dia o Senhor fez. E ele se joga na água, com turbante, túnica, tudo que está carregando o seu corpo. Sai nadando e chega até Jesus. Expressão seguinte: se jogar aos pés de Jesus. Só isso. Não é para dizer: me desculpa, eu me arrependo. É só se jogar aos pés de Jesus. E Jesus faz aquelas 3 perguntinhas. É por amor, Pedro? Agora se me ama, Pedro? Pedro, eu posso considerar que isso aqui é uma demonstração de amor, Pedro? Então, naquele homem que havia cansado, o vigor volta. Jesus o toma pela mão. Jesus diz: você vai pastorear então, rebanhos, cordeiros, você vai cuidar de gente. Você continua sendo um pastor, Pedro. Tem mais 2 homens que para mim me são assim importantíssimos. Um dia um homem começou a construir uma arca. A construção de uma arca em meio à sequidão é um ato louco, mas ele havia entendido o que tinha de fazer. Passa 10 anos construindo a arca, passa 20 anos construindo a arca, passa 50, passa 100, e então começa a ter uma perguntinha recorrente: será? Será? Aqui não chove para isso, seu Noé, será? Mas depois de 120 anos, todos entenderam. Com as suas vidas eles entenderam. Então, por mais que venham adversidades, perseguições, Noé se mantém até o fim. O dilúvio fez uma correção na iniquidade da terra, mas não alcançou Noé, não alcançou sua família. Veja uma outra pessoa. Um homem um dia está sendo copeiro de um rei, é Neemias. Está fazendo o seu trabalho, está cumprindo rigorosamente com as suas funções. De repente um primo, um parente distante chamado Hanani chega e fala para Neemias: Neemias, você não vai acreditar, nosso povo está perdido, nossa cidade está destruída, não tem mais esperança. E Neemias ora e diz: vou falar com o chefe. Chega diante do rei e diz: preciso voltar para a minha cidade, preciso cuidar do meu povo, tem muros que precisam ser reparados e eu preciso fazer isso. O rei o libera com todas as condições e ele volta. Então está tudo bem, agora Neemias vai fazer o trabalho. Mas Neemias não contava com a presença de Sambalate, de Tobias e de Gesem. Quando ele chega para reparar os muros, eles estão ali. É você que vai reparar os muros? Com que liberdade você faz isso? O imperador, ou no caso, o rei que comandava essa região, sabe, nós vamos mandar cartas para ele, tá? De repente eles chamam: Neemias, vem para cá, fique com a gente, nós vamos mudar esse seu pensamento. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Não mexam comigo, estou fazendo grande obra. Meus irmãos, o desânimo é uma coisa presente na vida de muita gente. Mas quando você vê pessoas que vão até o fim, apesar das lutas,
apesar das lutas. Quando você percebe homens que honram os seus matrimônios, mulheres que honram os seus ministérios dentro das casas, indo até o fim. Quando você percebe homens que honram a sua fé naquilo que eles se comprometeram com o Senhor. Quando você percebe pessoas que, apesar dos cansaços, apesar das lutas, apesar dos dissabores, apesar das incertezas, dizem: Senhor, eis-me aqui. Ao invés de dizer ou de culpar as pessoas que estão ao redor, ali você vê fé. Ali você vê ânimo. Então isso é fundamental para nós. Quero aplicar isso à nossa vida. Meus irmãos, meus queridos irmãos, lembremos disso. O nosso homem exterior está fadado à corrupção. A natureza terrena tende a se desgastar e se desvanecer. Mas a fé colocada no seu coração não envelhece. Nunca envelheceu. Sempre se renovou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso o desânimo não é uma opção. Irmãos, as tribulações, eu acho que elas vêm. Eu acho que mães sofrem muito com filhos distantes da fé, pais sofrem muito com os filhos distantes da fé. Eu entendo que ser um cristão nesses nossos dias é uma atitude de resiliência. Por quê? Porque nós pregamos essas coisas. Nós pregamos a hombridade, nós pregamos masculinidade e feminilidade. Bom, nós não comandamos o mundo, não controlamos o mundo e não vamos mudar o mundo, mas nós sabemos como devemos de ser diante de Deus. E não há outra coisa a fazer. Não dá para desanimar disso. Nós não podemos desanimar da nossa filiação com Deus em honra e glória ao seu nome. Desanimar não é uma opção. Nós não podemos olhar para as coisas do agora e pautar a nossa fé nelas. Nós não podemos. Por mais que temos muitas coisas boas. E eu olho para vocês, conheço a maioria de vocês. A maioria de vocês são homens e mulheres de sucesso. São homens e mulheres que têm seus lares, que têm suas roupas, que têm suas vestes, que têm suas condições de viver, que têm suas condições de formar família, que foram abençoados poderosamente por Deus ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. Sabe, até aqui o Senhor lhe trouxe, o Senhor te preserva. Bom, mas por que é que o Senhor fez tudo isso por nós? Para que os nossos olhos estivessem nele, estejam nele. Porque se nós passarmos a adorar as bênçãos que pegamos, que ganhamos e que hoje administramos, nos fazemos não mais do que idólatras do nosso sucesso. Você não acha que tem muita gente idolatrando o seu sucesso? Bom, é disso que Paulo está livrando a igreja de Corinto. Não olha para o que se vê, porque aquilo que se vê, como está lá no comentário da nossa Bíblia de Genebra, o mundo invisível é o mais real e mais importante, enquanto que o mundo visível está se desvanecendo. É um erro contemplar o visível achando que ele é eterno. É um contrassenso achar que nós necessitamos da manutenção da nossa felicidade cristã a partir das nossas vitórias e sucessos. É um erro, meus irmãos. E não resta outra coisa a fazer senão atacar o erro de frente. É pecado mesmo. É pecado. Quando nós perdemos a noção de que nós estamos diante de um Deus, nós estamos pecando, apesar de estarmos sendo muito abençoados por Ele. Que tenhamos um ânimo vivo mesmo, na vitória de Jesus. 24 está só começando. Não sei como nós vamos terminar. Falava ontem com os nossos jovens aqui, da nossa sinodal de São Paulo, estava cheia a igreja ontem à noite de jovens, e eu brinquei com eles. Que tal a gente marcar um encontro daqui a 30 anos? Como será a sua vida cristã daqui a 30 anos? O que você pensa? Qual é o teu ânimo para enfrentar os próximos 30 anos da sua vida? Quando você olha para trás e vê o que Deus fez na sua vida de fé, você vai ver que Ele te ajudou até aqui. Então, olha para frente. Pensa, quantas dezenas de pessoas você vai discipular, quantas dezenas de pessoas você vai testemunhar que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Os teus filhos, você vai cuidar deles para até quando eles forem adultos, adorarem ao Senhor, porque foi uma fé que você pregou a eles. Pensa. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos desanimam disso antes de começar. Antes de começar. E então as felicidades que acontecem na sua vida, muitas vezes são só obras do acaso. Não tem nada de diligência, não tem nada de empenho, não tem nada de lágrima, não tem nada de choro, não tem nada de sofrimento pessoal, não teve oração, não teve clamor, não teve a alma angustiada diante do Senhor, salva a minha família, salva a minha família. Muitos pais estão vendo seus filhos perdidos, meus irmãos,
E eles não conseguem fazer uma oração, não conseguem chorar na presença de Deus. Eles dizem, eu fiz o que eu podia. Nós nunca fizemos o que podíamos pelos nossos filhos. Nunca é suficiente. Bom ânimo. É o bom ânimo que nos move, que nos sustenta. A igreja de Corinto só sobreviveria por esse bom ânimo. Eu acho que nós também. Então nós não sabemos quem vai chegar nessa igreja nos próximos meses, nós não sabemos quem nós vamos ter de cuidar, não sabemos quais os problemas que eles têm, porque muitas vezes nós desanimamos da empatia, nós desanimamos do abraço forte e quente, nós desanimamos de olhar no fundo dos olhos das pessoas e perguntar, está tudo bem? Sabe quando você pergunta para alguém, está tudo bem? E ele diz, não, não está. Eu tive essa experiência nessa semana. A pessoa escreveu para mim e eu respondi, está tudo bem? E a resposta foi, não. Podemos conversar? Entende? Que Deus nos ajude. O anestesiamento às vezes provoca isso. A cegueira provoca isso. O desânimo também. A palavra nos ajuda nisso. Que Deus nos guarde, nos abençoe por sua palavra, que possamos viver. Que seja um bom ano. Eu ainda estou querendo dizer isso para todos nós. Que seja um bom ânimo. Imaginem vocês, e eu finalizo com esse exemplo. O reverendo Robert está lá em São Vicente agora. Eu acho que já terminou o culto deles. Nós não sabemos se visitantes chegaram. Porque nós estamos plantando uma igreja lá, nós queremos plantar outras também. Nós não sabemos se visitantes chegaram, mas o que eu queria lhe fazer pensar como nós desanimamos fácil é, nós oramos por isso hoje. Nós oramos para que Deus leve alguém para aquela igreja que nós estamos plantando, com os nossos esforços, com a nossa paixão por Jesus. Irmãos, nós temos famílias investindo recursos altos para a plantação dessa igreja. Será que a gente ao menos ora por isso? Será que a gente ao menos diz, Senhor, faz a tua obra. Irmão, se Deus der a graça, quando chegar gente nesse lugar, como tem chegado gente nesse lugar, nós os amamos com nossas orações, ou apenas nos alegramos dizendo, que bom, Deus está fazendo. Irmãos, as igrejas históricas, a porta de saída das igrejas históricas é tão larga quanto a porta de entrada. Porque uma das famas da igreja histórica é que elas não acolhem, que elas não recebem, que elas não têm empatia. Irmãos, essa é uma escrita que tem que ser quebrada pelo ânimo. O ânimo em ver as coisas do Senhor, em se importar com os outros de verdade. O nós vem antes do eu. E Deus é mais importante do que nós. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu penso que Paulo estava em intenso sofrimento com a sua igreja nesse momento. Porque Paulo queria tanto que essa igreja não desanimasse, mas contemplasse a grandeza da tua glória e a riqueza da tua glória. Paulo queria tanto que eles entendessem uma renovação diária de fé, mais devocionais, mais orações, mais expressões de testemunho. É verdade que Paulo nunca ignorou as tribulações deles. Ele tinha as próprias dele. Imagina se ele iria ignorar aquilo que ele sabia que eles também iriam passar. No entanto, Paulo não supervalorizou a tribulação deles, apenas as chamou de leves e momentâneas. Senhor, como prosseguir se os nossos olhos não estiverem em Ti? Vamos olhar para nós, às vezes para o nosso umbigo, vamos olhar para o nosso próximo, vamos nos comparar, vamos estranhar as coisas, não vamos encontrar as respostas. Muitos andam a esmo porque os seus olhos não estão em Jesus. Senhor, ajuda-nos. Fixa os nossos olhos em Ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos a, como uma igreja responsável neste lugar, a termos os nossos olhos em Ti, adorando-Te, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sendo fiéis a Ti, porque o Senhor nos deu salvação. O Senhor nos deu com a salvação o operar do Espírito Santo. Teu Espírito tem nos convencido do que é a santidade. Senhor, não deixe que os nossos olhos se fechem, nem olhem e sejam distraídos com as coisas deste tempo. Senhor, nós temos tanto para viver contigo, porque o Senhor nos chamou para vivermos contigo. Senhor, enche o nosso coração, acalma as nossas turbulências. O Senhor, com a sua palavra, alimenta-nos. Continua a nos alimentar, Senhor. Anima o nosso coração para Te glorificar. Anima o nosso coração para sofrer, se preciso for por Ti. Anima o nosso coração a uma alegria que não passa. Essa não passa. A alegria da salvação.
restitui-nos a alegria da salvação. Essa não passa. Oramos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!